Segunda-feira, 30 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta segunda-feira da quarta semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o episódio evangélico de hoje representa, segundo Marcos, o primeiro encontro de Jesus com o mundo pagão, embora com pouco êxito. A cura do louco furioso, do endemoniado, tem lugar na região de Gerasa, diz Marcos, ou, mais provavelmente, de Gadara. A primeira dessas cidades está situada a 40 quilômetros a sudeste do lago de Tiberíades. Por seu lado, a segunda está a 10 quilômetros na mesma direção. Trata-se de um dos milagres de Jesus mais difíceis de interpretar. É patrimônio comum da tradição sinótica, se bem que Mateus suprima muitos pormenores folclóricos e acessórios de Marcos, a quem Lucas segue fielmente. Sem negar a historicidade do fato, os biblistas estão de acordo em afirmar que há bastante elementos literários e anedóticos, como, por exemplo, o afundamento da manada de porcos no mar. Mas também não basta explicar o incidente como uma anedota de origem judeu-cristã sobre a cegueira dos impuros gentios a respeito da missão de Jesus, nem como uma lição moral historiada que mostraria que o mal se destrói a si mesmo, nem como um simples midrash, isto é, como interpretação bíblico-literária da situação dos não-judeus perante a salvação messiânica com base em Isaías.
A intenção principal do relato é, antes de tudo, mais teológica. Trata-se primordialmente da defrontação histórica de Jesus com o poder do demônio, desta vez em terra de pagãos, criadores de porcos, o animal impuro por excelência para os judeus. A atuação de Cristo com o louco furioso de Gadara é um sinal do seu poder salvador que vence as forças do mal que se opõem à salvação do homem. Essa libertação que Jesus traz mediante a sua palavra, que é anúncio do reino, e mediante a sua ação que o torna presente, compreende o homem inteiro, corpo e espírito. É uma libertação integral que restitui a pessoa à sua dignidade humana. Ao mesmo tempo, essa primeira missão de Jesus entre os judeus antecipa a futura missão universal da Igreja para evangelizar todas as raças e nações. Da cura de hoje, aparecem claramente definidos os 3 momentos habituais nas narrações evangélicas de milagres de Jesus. Primeiro, descrição da situação do doente. Aqui expõe-se literariamente pormenores pitorescos, sepulcros, cepos, correntes, fúria e autopunição. Segundo, a atuação de Jesus. Aqui aparece a autoridade da sua palavra e a eficácia da sua vontade sobre os espíritos impuros, que no caso são legião, expulsando-os do possesso e permitindo entrar na manada de porcos que se afogam no lago. Terceiro, reação do povo e do doente curado. O assombro da multidão ao ver tranquilamente sentado, vestido no seu perfeito juízo, o louco de antes, transforma-se rapidamente em aversão a Jesus, a quem declaram pessoa não grata ao inteirar-se da perda dos seus animais. É melhor que saia de sua terra um profeta e taumaturgo tão problemático. Por isso lhe pediram que fosse embora do seu território. O curado, porém, quer seguir Jesus e juntar-se ao grupo, mas ele não permite, se bem que, rompendo o segredo messiânico, lhe confia a missão de proclamar entre o povo a misericórdia que Deus usou para com ele por seu intermédio. Por fim, rezemos. Bendito sejas, Deus da nossa libertação, porque o Espírito de Cristo nos impele a viver na confiança e libertação de teus filhos. Nós te louvamos porque Jesus é mais forte que o mal e venceu a legião de demônios que querem dominar-nos, o egoísmo e a soberba, a sensualidade e a ambição, a malquerença, a mediocridade e a intolerância. Parte, Senhor, os nossos cepos e correntes. Se tu, Pai, não nos libertas, quem pode fazê-lo? Restitui-nos à nossa condição de filhos teus, livres e dominadores do mal, com Cristo e com Ele. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.